Olá pessoal, estamos de volta. Como sempre eu falo que não vou demorar para fazer vídeo novo, mas acabo demorando, né? Embora eu tenha todas as desculpas possíveis dessa vez, com o retorno dos eventos, inclusive os eventos literários, que a gente participa muito, o trabalho da gente aumentou muito, tá? Inclusive esse vídeo vai falar um pouco sobre eventos, até porque tem o retorno dos eventos, né, presenciais. Vamos ter de volta o nosso esquenta Nietzsche, como já tínhamos dado uma entradinha no último vídeo. Eu vou falar um pouquinho mais, vou dar uns spoilers hoje, tá? Então, hoje vamos falar um pouquinho sobre aquilo que vocês sempre pedem, o que eu estou lendo, minhas dicas de leituras em quadrinhos e tal, e vai ser interligado também com outras coisas que eu vou falar, tá legal? Então vamos começar logo, para não perder tempo. Olha, eu recebi aqui, mês passado, já tem um tempinho, a nova produção lá do Eberton Ferreira, que é o Xamã número 3, os 7, o capítulo 4 da fase 2, e essa novidade aqui, que é o crossover do personagem Xamã do Eberton com Magílica da Cris da Costa. Vamos conversar um pouquinho, vamos lá. Com relação aos 7, os 7 continua sendo, como eu falei, como eu já falei da outra vez, uma grande, vamos dizer assim, uma enciclopédia, né, de super-heróis brasileiros. E outros personagens não tão heróicos assim. Então, diz o Eberton que vai chegar aqui a 150 personagens apresentados. Dessa vez, continuamos com a encadernação excelente lá da Juiz Forana, não tem o que, muito boa. E a novidade é que ele conseguiu, com um catarse lá, essa capa quádrupla maravilhosa, né? Muito linda, né? A arte é do, eu sempre esqueço, desculpem, a arte é do Jefferson Martins, né? Uma capa quádrupla muito bonita. Dificilmente o quadrinho nacional tem um acabamento fazendo uma capa não convencional assim. Ficou muito bacana e tal. O roteiro continua seguindo, né? Que tá avançando um pouquinho na história, né? Da captura lá do personagem, os outros 7 vão salvá-lo, o crânio foi capturado. Continuamos aqui com isso. E tem, como vou falar de novo, aquela apresentação de dezenas, né? Vai chegar a centenas de personagens. Como eu falei, você vai ver um personagem aqui, vai se interessar, tem o nome do autor, você corre atrás para ficar conhecendo também. A historinha é bem legal, né? Então, vamos aí os 7, mais uma edição. O Xamã número 3. Eu vi uma expectativa minha muito grande com relação ao Xamã número 3, porque o Xamã número 2 na minha opinião, o melhor trabalho que o Eberton fez junto com o Grimaldo, que é o desenhista, né? Aqui na número 3, continua a mesma qualidade, o Grimaldo continua arrebentando nos desenhos e tal. Houve uma mudança aqui na relação ao roteiro e no argumento, com a entrada do Vitor Chavin para ajudar aqui no roteiro e tal. Então o que acontece? A história piorou? Não, continua a mesma coisa. Eu digo que está no mesmo nível do Xamã 2, embora eu ainda goste mais do Xamã 2. Porque aqui é aquele momento na história que requer um pouco de explicação, um pouco de falar do passado, de por que as coisas estão acontecendo. Isso dá uma certa... assim, cai um pouco a ação, né? Não que seja ruim, isso tem que acontecer. Então por isso eu acho a 2, ainda continuo achando a 2 a melhor de todas, mas você tem que continuar lendo, tem que ter a 3, dar um avanço na história, acontecem umas coisas muito importantes aqui, e parece que a 4 já vai vir em breve, então, expectativa aí. Aí a grande surpresa para mim foi essa revistinha, né, fininha, de apenas 8 páginas de história, que foi uma das recompensas lá do catarse do Xamã e dos 7. Por que isso aqui me foi uma grata surpresa? O que acontece? Assim como nos quadrinhos americanos de super-herói, fica difícil hoje você introduzir um novo leitor, principalmente crianças, porque as histórias já estão acontecendo há um tempão, né? Já muita coisa acontece. Então, por exemplo, você vai ler Homem-Aranha, Superman hoje, tem que ter uma certa bagagem e tal. Há várias tentativas da Marvel, DC, de fazer com que as crianças comecem a ler, inclusive até nas bancas de jornais tem várias dessas, a Panini está lançando várias dessas tentativas agora, todas válidas. E faltava ao quadrinho nacional de super-herói, ao meu ver, uma tentativa de introduzir as crianças nisso. Essa não foi a intenção aqui dos autores, mas acabou, na minha opinião, acontecendo. Aqui você tem o personagem Xamã do Eberton, a personagem Magílica da Cris da Costa e os desenhos aqui do pai dela, do Marcos Costa. Tá? Então, por que isso daqui é legal? Primeiro porque é fininho. Uma criança, às vezes, você dá uma coisa mais grossa assim, já não quer ler. Ele é fininho, então ele é legal para isso. E é uma introdução aqui ao mundo dos super-heróis brasileiros. Né? Você tem aqui um encontro de 2 super-heróis aqui de universos diferentes, né? E uma historinha simples, bacana,
né? As crianças vão ler, vão gostar, não requer conhecimento prévio de nenhum dos dois, tal, mas já chama atenção para as crianças procurarem mais trabalhos desses heróis aqui e até de outros super-heróis nacionais. Então, aqui, esse encontro do Xamã com a Magílica, você vê que é uma recompensa do Catarse do Everton, me vem como uma novidade legal. Parabéns para os envolvidos aqui, a Cris, o Everton e o pai dela, o Marcos Costa. Foi muito legal isso aqui. Eu corro atrás que existe também, além de quem fez no Catarse, você consegue também com os autores aqui um exemplar. Para você que já é adulto, introduzir uma criança no mundo super-herói brasileiro, isso aqui está ótimo, gostei muito. Falando agora de quadrinho americano, vamos lá. Eu parei de ler várias histórias de super-herói convencionais. Batman, por exemplo, de linha eu não consigo ler mais, desde o casamento malfadado dele como Legato lá que o Tom King fez. Eu, sinceramente, fiquei muito decepcionado com o final daquela história. Eu sabia, óbvio, poxa, eu leio o quadrinho a vida inteira, que o Batman não ia casar. Eu sabia disso, isso não ia acontecer, mas a desculpa para isso acontecer, sabe, levou-se meses para descobrir aquilo ali, eu achei meio, sabe, vou dar um final, não gostei. Então, já não estava gostando, e aí com isso acabou, eu não leio mais Batman, por exemplo. Leio só Batman coisas especiais que saem, tipo os 3 Coringas, né, que eu já, vídeos atrás eu falei com vocês que é muito legal, muito bom. Mas existem, assim, aí para falar nisso, a Marvel conseguiu voltar ao interesse dos X-Men, por exemplo. Eu já não li X-Men há um tempão, com essa mudança que lá pelo Rick, o X-Men está ótimo, eu continuo acompanhando. E o herói que eu nunca paro de ler, porque é o herói do meu coração e tal, é o Superman. Mesmo quando está ruim, eu compro para ler, tá? É coisa de colecionador. Só que é legal quando fica bom, né? As histórias ficam boas é quando a gente recomendar. O que acontece? Essa fase aqui, Está do Futuro, é essa fase que vem sendo falado que o Superman vai sair da Terra e vai ficar o Jonathan, o filho dele, tomando conta de Metrópolis. Então aqui nós temos 4 histórias. 2 do Jonathan, né, tomando conta de Metrópolis, e 2 do Superman lá no espaço, escravizado lá no planeta do Mongul. Essas 2 do Jonathan são só ok. Historinha de super-herói básica, ele enfrentando lá um novo tipo de Brainiac. Historinha básica. Se você lê, se você não lê, não lê. Tá? Não tem nada demais. Mas aí veio a grata surpresa. As histórias do Superman no mundo de Mongul, além de estarem com um desenho muito bom, inclusive quando o Superman está lá brigando lá no mundo de Mongul, que o mundo está orbitando, o mundo bélico de Mongul está orbitando o Sol vermelho, a atmosfera fica vermelha. Né? Tiveram esse cuidado, né, de botar a atmosfera vermelha, oriundo do raio do Sol vermelho, que o Superman naturalmente está sem poder. A história por si só do Superman lá, que a gente ainda não sabe como ele foi para lá, isso ainda vai ser contado e tal, lá no mundo de Mongul já é por si só mais interessante que as outras, lá de Metrópolis. Só que acontece, na segunda história aqui, tem a primeira história, começa na primeira, são 2 histórias, né? Tem um pessoal que se reúne lá em Smallville para conversar sobre o Superman. Depois que ele contou a identidade dele de Clark Kent, Smallville ficou uma das cidades mais importantes do mundo, né? Que é a cidade onde ele viveu a infância. Né? Então todo mundo tem uma história com o Superman. Então existe um momento lá em que as pessoas se reúnem em vários lugares para falar sobre o Superman e tal, como o Superman foi importante na vida deles e tal. Até aí morreu Neves. O legal é que tem uma história, uma garota que aparece aqui, que ela vem procurando Smallville, vai a Smallville, vem procurando encontrar outras pessoas que tiveram contato com o Superman e tal. Só que ela, o que mudou a vida dela, o que marcou a vida dela, não foi o Superman, foi o Clark Kent. Uma matéria que ele escreveu para o Planeta Diário. E o legal é que, à medida que um outro personagem que vai ler a matéria, estão acontecendo as batalhas de Superman lá com o Mongul. E a matéria que o Clark escreveu, que mudou a vida da menina, é uma matéria extremamente bem escrita, se adapta ao que está acontecendo também lá nas batalhas. Então essa história aqui, essas 2 histórias do Superman lá no mundo bélico, nossa, eu recomendo muito que você compre essa edição aqui, porque é uma das melhores histórias que eu li do Superman nos últimos tempos. Tá? Então é gratificante ver uma história de linha tão boa assim, entendeu? Que costuma não ser. As histórias de linha como são feitas, vamos dizer assim, a toque de caixa, tal, não sei o que, nunca são tão boas quanto as edições especiais, por exemplo, que tem um tempo maior para ser feitas e desenhadas e tal.
Então, essa fase aqui, pelo menos, começou com o pé direito, essa fase de Superman lá no mundo lá bélico. Eu recomendo e muito. Como é legal recomendar a revista de Superman. Aí vão ter lá, desse estado futuro, as outras revistas, da Mulher Maravilha, do Batman, da Liga, eu vou tentar dar uma olhada, eu falo para vocês depois. Mas de cara, pode comprar o Superman na boa. E agora eu queria falar o seguinte, agora vai misturar um pouco de evento com um pouco das minhas dicas de quadrinho para vocês. O que acontece? Nos últimos dias, no começo de dezembro, aí, durante 8 dias, teve um evento chamado Ler. O que é essa Ler? A Ler é o segundo maior evento de literatura aqui do Rio de Janeiro, só perde para a Bienal. Tá? A Ler sempre aconteceu ali no centro do Rio, uma vez foi no Porto, tal, sempre centralizada na cidade do Rio de Janeiro em si. Só que agora ela começou uns eventos itinerantes. O primeiro foi na cidade de Petrópolis e o segundo foi na cidade de São Gonçalo, aqui próximo de casa. Então, o que acontece? Eu participei da Ler durante esses dias todos, um dos motivos também de ter atrasado o vídeo. Foi muito assim, desgastante, porque foram 8 dias seguidos, estava um calor danado, o evento basicamente ao ar livre, tem umas tendas onde você fica, vocês vão ver nas fotos aqui, mas é muito quente, muito desgastante, e a gente atendeu muita criança, tá? Muitos colégios visitando, foi muito trabalhoso, mas muito assim, maravilhoso ao mesmo tempo. E o que eu queria dizer desse evento em si foi o seguinte: ele não é um evento de quadrinhos, mas ele tem ali aquele espaço da gibizeira, que eu vou explicar já o que é a gibizeira para vocês. Vai ter a ver com o que eu estou lendo também, e vai ter a ver também com o esquentamento de comics, tá? Mas vamos fechar aqui da letra. Então, contato com muita criança de colégio, criança aqui da minha cidade, que a gente não conhece todas. Então, eu falei com muita criança, as crianças compraram muito quadrinho lá, elas tinham um valezinho livre, compraram muito quadrinhos pra gente e tal. E o legal é que depois algumas crianças estavam em contato comigo, algumas para mostrar os quadrinhos que elas fazem, né? Outras para me perguntar como é que podiam publicar esses quadrinhos, se eu ajudaria elas e tal. Eu dei um monte de dicas para elas. Elas, naturalmente, ainda não têm todas as técnicas, né? Estão começando a desenhar agora, mas têm a vontade. E quando elas vão num evento desse, que tem ali uma parte grande de quadrinho, com vários autores ali, com seus próprios trabalhos prontos, e gente para conversar com elas, para incentivar-las a lerem quadrinhos, são esse público que eu procuro, tanto nos eventos que eu faço, quanto nos eventos que eu participo, entendeu? São as crianças, a gente tem que trazer novos leitores para os quadrinhos, porque o videogame, a televisão, blá blá blá, isso tudo já tá tirando eles da leitura como um todo, né? E quadrinho, então, porque o que acontece também, a gente tem um outro problema que a pessoa da literatura nem sempre recomenda quadrinhos, eles querem recomendar livros. As crianças, às vezes, é difícil para elas começar. Como estava falando aqui, esse negócio que eu falei do Magília. Como é fininho, elas vão se aventurar a ler. Um negócio mais grosso assim, elas vão ler, entendeu? Então, acontece isso muito com o livro. O livro, às vezes, é grosso para ela, a criança. Mais um quadrinho, né? Um quadrinho já é chamativo, ela começa por ali, como eu comecei, como muitos começaram. Eu só li um monte de livros que eu li porque eu gostei de quadrinho. Gostei de ler, a partir daí eu fui lendo livros também, né? Então é importante, muito importante esses eventos, você ter esse contato com as crianças, você incentivá-las a ler, não só quadrinhos como livros também, mas esse retorno delas para você, sabe, de entrar em contato com você depois, isso é muito gratificante. Assim, foi um evento mágico para a gente esse ano aqui, e vão ter outros, a gente vai estar sempre lá. E agora, falando um pouco sobre esse espaço de gibizeira. O que acontece? Vamos lá agora, antes de falar de gibizeira, vamos explicar. Outra dica de quadrinho legal, que eu admito, eu nunca tinha lido, nunca tive tempo, eu encontrava com eles, mas nunca tinha pego para ler, é o pessoal do grupo Capa Comics. Com essas revistinhas aqui, olha, eu tenho 4 ou 5 da própria revista chamada Capa Comics, né? Com várias histórias aqui, eu já vou explicar. Eles têm um personagem, uma revista, tem até um cardzinho Detrito, que é um personagem deles que tem uma revista própria. E tem outras especiais aqui, né, com várias histórias lá do grupo deles. O que é esse grupo Capa Comics? O Capa Comics foi criado em 2013 e tem esse nome Capa, inspirado no Homem da Capa Preta, né, o Tenório Cavalcante. Não sei se você lembra, tem até um filme com o José Wilker, que é uma pessoa que existiu de verdade ali na área da Baixada Fluminense. O pessoal do Capa Comics são vários autores da Baixada Fluminense, principalmente Caxias, pelo que eu li aqui, e Nova Iguaçu.
e eles fazem quadrinhos regionais. Assim, eles regionalizam os quadrinhos. Eles até falam que não, por que você tem que acontecer tudo em Nova York ou outro lugar? Por que não acontece aqui na Baixada? Em vez de ser no centro do Rio também, ou em São Paulo, na Baixada Fluminense pode acontecer alguma coisa, pode se criar um universo ali. Então é disso que tratam que os quadrinhos deles. Tem quadrinho de super-herói, tem quadrinho com contexto social, tem quadrinho de um simples grupo, um grupo de garotos que querem se divertir, então tem quadrinho sobre tudo, mas o ambiente, o universo deles é ali a Baixada Fluminense, a cidade que eles vivem. Então, ó, o grupo as histórias deles são muito legais, recomendo muito vocês comprarem. Eles têm um site, vou botar aqui nos comentários o site deles, inclusive tem história que começa aqui e continua no site, tá? E essa galera, eles conseguiram criar duas coisas muito importantes, a meu ver, além do próprio grupo em si. Eles ajudaram a criar a Gibiteca lá de Caxias, que ainda é a única gibiteca atuante hoje no estado do Rio de Janeiro, a Gibiteca de Caxias. A Gibiteca se chama Adair José de Paula, que foi o primeiro, acho que foi o primeiro quadrinista lá, o ilustrador lá da área de Caxias. E é uma gibiteca que tem um acervo, acho que de mais de 2.000 revistas em quadrinho lá, que as crianças podem ir lá visitar, para ler, quem quiser. Então o grupo Capa Comics atuou ali muito na criação e acho que atua ainda hoje em vários eventos que acontecem lá na gibiteca. E eles criaram também um outro evento, vamos dizer assim, outra coisa, que é o Gibizeira. O que é o Gibizeira? O Gibizeira é um evento deles itinerante, em que eles convidam vários autores para expor seus quadrinhos. Então a Gibizeira se colocou também dentro da Ler, esse evento que eu estou falando. Desde a primeira edição da Ler tinha lá o espaço da Gibizeira, e agora na itinerante também tem, foi onde eu também pude ir dessa vez ao convite deles. Eu pude ir lá vender meus quadrinhos, mostrar o nosso livro e conhecer os outros autores e tal. Tinha gente que eu já conhecia, e tem gente que eu fui conhecer lá, e já convidei eles para participar do Esquenta Nerd Comics. Então estou dando aqui o primeiro spoiler do Esquenta Nerd Comics, o pessoal da Capa Comics vai estar lá. Então se você quiser adquirir essas revistas e conversar com os autores, eles vão estar lá no dia 28 e 29 de janeiro, no Esquenta Nerd Comics. Então, para terminar, isso que eu quero falar sobre a importância dos eventos para nós aqui quadrinistas, é conhecer o nosso público, entendeu? A internet, o online, a live é muito boa, ela é uma ajudante, mas acho que ela não toma o lugar do evento presencial. O evento presencial é o local que você vai lá, aperta a mão do seu quadrinista favorito, conhece o trabalho dele, ou vai conhecer novos quadrinistas lá com um trabalho maravilhoso que você às vezes não tinha como você conhecer. Você não vai, como é que você vai ficar vasculhando na internet procurando novos quadrinistas? Não existe isso. Então o evento é o lugar para isso também, para bater papo, conhecer outros quadrinistas, e no caso da gente aqui, ajudar, influenciar essas crianças para boa leitura, né? Seja de quadrinhos, seja de livros, né? Bom, vamos agora começar, eu vou começar nesse vídeo a dar alguns spoilers do Esquenta Nerd Comics. Eu não vou abrir logo tudo que vai acontecer lá, eu vou falar hoje o milagre e não vou falar os santos, tá bom assim? Então vamos lá, já dei um spoiler que a galera do Capa Comics vai estar lá. Vão ter outros artistas e pessoas da área de quadrinhos brasileiro lá. Então a gente vai ter aqui, pelas minhas contas, mais ou menos, uns 20 convidados lá, entre artistas, editores, outras coisas que trabalham com quadrinho também. Tudo isso a gente vai falar até janeiro, comecinho de janeiro, eu vou entregando cada semana um pouquinho, tá? E lá no começo de janeiro eu já vou ter, vou ter toda a programação pronta para vocês, tá? Mas é só para aguçar aí vocês. Então, o que é o Esquenta Nerd Comics, para quem ainda não sabe? O Esquenta Nerd Comics é um evento que a gente criou de um braço totalmente cultural, faz parte do nosso braço cultural da Nerd Comics, de levar o quadrinho para outros lugares fora do evento principal que acontece lá em maio no clube. Então a gente faz visita à escola, outros centros culturais, e um desses braços, talvez o mais conhecido, é o Esquenta Nerd Comics. Teve uma edição lá em 2019, antes da pandemia, uma edição física. Ano passado nós fizemos um filme com alguns artistas falando sobre o Dia do Quadrinho Nacional. Olha aí, será que algum desses artistas dos filmes que fizeram o filme ano passado vão estar também lá? Dá uma olhada, vai estar aqui nos cards, né? E aqui embaixo também você vai dar uma olhadinha nesse filme que a gente fez ano passado, quando não pôde fazer. Não, minto, desculpa, esse filme que a gente fez esse ano, em janeiro, como não podia fazer um evento presencial, nós fizemos esse filme, cada artista falou um pouco sobre si, sobre a importância do Dia do Quadrinho Nacional.
Uma das coisas do Esquenta Nit Comics é comemorar o Dia do Quadrinho Nacional. E o que tem lá? A gente faz uma mini Nit Comics ali. Então ali você tem um preview do que vai ter na Nit Comics maior lá. Então eu vou dar o que vai ter lá. Vou falar um milagre sem falar o santo. Vão ter 2 exposições, vão ter vários artistas lá, vão ter algumas palestras e bate-papos com pessoas da área. As palestras e bate-papo desse ano vão ser diferentes daquele convencionalismo, uma pessoa só lá falando, vão ter algumas interações, algumas coisas novas que eu vou mostrando daqui em diante, tá? Deve ter uma enquete teatral, talvez volte o nosso amigo Batman, Coringa, não sei, ou outros personagens, a gente vai fazer também. E, naturalmente, vai ter aquela palestra, aquele bate-papo em que eu vou dizer para vocês algumas das novidades do que vai ter na Nit Comics de maio. Tá? Então, espero todos vocês lá no final de janeiro, 28 e 29 de janeiro, no Esquenta Nit Comics. Eu acho que é o primeiro evento presencial de quadrinhos do ano, não sei os outros estados, aqui no Rio de Janeiro com certeza é. Tá? Então eu espero vocês lá no final de janeiro, para a gente bater um papo, se conhecer artista novo, e vai ter, vai ter, claro, a feira de quadrinhos lá, não só dos artistas independentes, como alguma coisa de mainstream também, e algumas novidades que eu vou ir falando. Tá legal? Gente, muito obrigado por ter assistido até aqui. Obrigado pela confiança. Vocês ficam sempre me pedindo que eu dê dica do que eu estou lendo, do que eu estou vendo. Eu acho isso legal, que vocês confiem na minha opinião, assim, mas assistam, comprem, vejam, tirem suas próprias opiniões sobre as coisas aqui. Tá legal? Um grande abraço para todos, e o outro vídeo não vai demorar não, tá? Tchau, até lá.